Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre storytelling, né, Renan? Como é que você conta suas histórias, né? Essa é a grande questão. Porque todo mundo conta histórias. Exatamente, todo mundo eventualmente em algum momento da vida conta história. A gente conta história diariamente, né? É uma coisa que a gente faz quase todos os dias sem pensar que você tá contando histórias. Eu acho que esse episódio contando histórias, a gente está contando umas histórias, querendo ou não. Então, sim, né, a gente faz roteiro, a gente escreve, a gente roteiriza, a gente agora tá apresentando a história que a gente escreveu antes do que a gente pensou que deveria ser esse episódio sobre storytelling. E como esse episódio deveria ser organizado, isso tudo faz parte de um storytelling, né? Exatamente. Eu queria começar com uma frase muito boa sobre storytelling do Jonathan Gottschall, que diz que somos viciados em histórias, até dormindo, sonhamos e criamos histórias para si mesmos. Quer dizer, até quando a gente tá sonhando, dormindo, a gente tá, de certa forma, criando histórias. Então a gente tá constantemente contando histórias, até dormindo. Acho que é uma das poucas coisas que você pode dizer que você também faz dormindo, é contar histórias. Você sonha e você conta histórias dormindo. Então, pra você ver a importância do storytelling, é algo realmente que faz parte da nossa vida o tempo todo. Mas vamos lá pro nosso quadro tradicional de sempre, que é o que é, onde vivem e o que comem. Afinal de contas, o que é storytelling, né, Renan? Vamos lá pra pauta principal, então. É importante que a ideia desse episódio não é também definir uma fórmula, né? Pra falar, você tem que contar essas histórias desse jeito. Você tem que usar esses artifícios pra contar essa história. Não é essa a ideia do episódio. A ideia desse episódio é fazer uma reflexão, né? De como é que a gente consome essas histórias, quais são os recursos narrativos que eles usam. Sim. Comentar alguns exemplos, né? A gente vai ver alguns exemplos também. E também dar uma ideia de como que praticamente tudo que a gente vê, lê, joga, tem uma história contada de uma forma ou outra. E a pessoa pode até falar, mas meu jogo lá não tem uma história assim. Tem sim. Tem nem que seja um jogo multiplayer online, tipo um Fortnite, que você acha que não tem história, apesar de ter o modo história lá, né, mas você acha que não tem, mas ele tem uma lore, um universo, e cada personagem tem uma história diferente e tal. Pode ser não ser uma história de um personagem, mas é o que a gente chama de história do mundo, né? Sim. Mas o que é storytelling? Vamos explicar isso, né? A gente tá usando um termo em inglês porque falar em português é meio estranho, né? Storytelling em português seria narração ou contação de história. Eu acho a palavra contação muito feia. Mas E ele vem ele é um termo em inglês que ele vem das palavras story, que é história, e telling, que é contar ou contando. Então seria contando uma história. Sim. E aí ele significa a habilidade de contar uma história, e eu boto história aqui como aspas, porque, igual eu falei, pode ser uma história mesmo, ou pode ser um mundo em geral, usando os recursos que estão disponíveis no meio que você está usando para contar. E contar essa história também de uma forma intrigante e coesa, né? É interessante a gente falar que o storytelling ele antecede a escrita, né? Que inicialmente ela era feita oralmente com gestos, expressões faciais. Quando a gente pensa antes da escrita, seria no teatro antigamente. Você já via... Tudo bem, tinha escrita junto, mas é algo que antecede mesmo a escrita. Você já conseguia contar histórias mesmo antes da gente começar, da sociedade, das civilizações aprenderem a escrever. Já se contava histórias, já existiam lendas que passavam de boca a boca mesmo, né? Lendas que às vezes podiam ter alguma moral na história, alguma coisa assim. E outra forma que também tinha, que antecede a escrita, as pinturas e artes rupestres, né? Exatamente. Tipo, pode ser que hoje em dia a gente veja lá e fala, ó, que bonitinho, o cara desenhou ele caçando. Mas tinha uma história por trás daquela caçada. Vocês dizem nas cavernas, por exemplo. Aí você fala, olha que bonitinho, ele desenhou ele caçando um javali. Mas, mano, tem uma história. Ali ele provavelmente desenhou aquilo, por exemplo, porque ele queria mostrar como ele foi herói na batalha contra o javali, ou alguma coisa assim. Sim, exatamente. Então tinha uma história por trás daqueles desenhos e era uma forma deles contarem o desenho, porque eles não tinham escrita, né? Contar uma história, ela é parte da natureza humana
e sempre teve a função de preservar uma cultura, ser educacional ou ensinar valores morais, mas ela também é a base de entretenimento e das mídias que a gente consome hoje em dia. Então, quando a gente fala em storytelling, as pessoas automaticamente puxam pro lado do entretenimento que a gente tem hoje. Mas a storytelling tá aí desde sempre, desde, como eu disse, para preservar a cultura, ensinar uma moral de uma história, como lendas costumam fazer, né? Botar medo em criancinha, né? Tipo, o Homem do Saco, essas coisas. Exatamente, histórias que servem só pra botar medo nas crianças, pra não fazerem, pra obedecerem os pais. E assim, quando a gente fala também storytelling para entretenimento e mídias, a galera já pensa, provavelmente, muita gente, né? Já pensa em filme, série, livros, jogos, e você pensar também até música. Sem dúvida. Ela vai passar além disso, né? Ela vai estar numa notícia que você vai ver no jornal, claro, porque ele tá retratando uma coisa do dia, mas o jeito que ele vai contar tem um storytelling por trás. Você comercial tem vezes que você se pega lendo uma notícia e criando a cena na cabeça, mesmo sabendo que aquilo foi real, acaba sendo uma história. E você falou algo legal que é músicas, né? Músicas a gente não costuma pensar como algo que tem um storytelling, apesar de que algumas músicas realmente contam histórias, mas algumas falam só sobre situações, enfim, mas tem músicas que são verdadeiro story. Poxa, houve um Bohemian Rhapsody. É um storytelling ali do início ao fim, né? Então, inclusive eu já vou dar uma recomendação antecipada aqui. Eu ia acabar eventualmente lembrando disso, mas tem um vídeo do Corridor Crew, Corridor Digital. Aliás, o Corridor Crew é o backstage, né? O Corridor Digital fez um vídeo fazendo como seria Bohemian Rhapsody se fosse um filme. Então é um curta-metragem de alguns minutos contando a história de Bohemian Rhapsody na forma de um filme. Acho que é muito bacana ver isso. Todos os diálogos são a letra da música e eles transpõem aquilo no formato de uma historinha curta de alguns minutos. É muito bacana. Eu vou deixar já a recomendação pra vocês, tá aqui na descrição ou no post o link pra vocês assistirem. Outro exemplo de música que eu acho bastante legal também é Panic at the Disco. Eles têm o que eles chamam de Devil's Key Trilogy, né? Que foram 3 músicas que foram lançadas fora de ordem e contam uma história, né? Não, isso é uma coisa que tá bem comum nos videoclipes, né? Agora falando de videoclipes especificamente, né? Videoclipes, assim, música em si, quando você ouve sua música, nem sempre você vai associar um storytelling, mas videoclipes normalmente tem storytelling. Vai ter uma história sendo contada, que às vezes nem é a mesma história que a música tá dizendo. E quando o artista lança a música, você pensa, nossa, eu não tinha imaginado o videoclipe dessa música assim, mas era essa a intenção dele, enfim. E eu acho que o mais legal do Panic é que essa história, ela passa em 3 músicas lançadas em anos diferentes, em álbuns diferentes que se conectam, né? No caso, nessa trilogia, começa com Say Amen, que foi lançado em 2018, aí vai pra This Is Gospel, que foi lançado em 2013, e termina a história em Paris New Cloth, que foi de 2015. Falando em bandas que fizeram isso, eu também não tem como não deixar de mencionar Fall Out Boys, que fez um álbum inteiro, assim, né? Pra você que não sabe, é uma das poucas bandas ou artistas que eu vi até hoje fazer um videoclipe pra todas as músicas de um álbum. Eu não vou lembrar o nome do álbum agora, mas é um dos mais recentes e mais aclamados deles. Eu também. Eu esqueci o nome do álbum agora também. Os videoclipes se conectam e contam uma história do início ao fim. E você não imaginaria que um álbum musical poderia ter storytelling, mas os videoclipes estão ali contando histórias e cada música individualmente está contando uma história diferente também. Então é uma prova de que storytelling tá realmente em tudo, né? É Mania, que é o álbum novo. E assim, além de música, você pode ver, igual a gente falou, de notícias, mas também você vai ver num comercial de TV, né? Um vídeo no YouTube tem. Você acha que a estrutura que o Marlon faz um vídeo lá não tem um storytelling por trás? Tem. E um podcast como esse que você tá ouvindo agora também tem. Então, storytelling ele é essencial para praticamente tudo de entretenimento e mídia. E a função do storytelling, sim, ele é muito usado para você atrair, encantar e cativar um indivíduo e uma audiência. E é algo tão poderoso que pode influenciar opiniões, pensamentos, visões de mundo. Exatamente, Então, se você for... Pra você ter uma noção, assim, se você for o líder de uma nação e você quer convencer um grupo ou um indivíduo de pessoas a fazer determinada coisa, você quer influenciar elas, a melhor forma de você fazer isso é usando storytelling.
tá? Tipo, na política é usado storytelling. Conta uma história cativante pra esse grupo, pra esse indivíduo, faz eles sentirem, pega pela emoção, sabe? Puxa pela emoção o seu público que você quer convencer de alguma coisa. Então, é sério, políticos devem fazer cursos de storytelling pra conseguir contar uma boa história quando chegam num palanque pra convencer você a votar nele porque isso e porque aquilo, enfim. Então, realmente tá em tudo. Fake news de qualidade, quando uma fake news é bem feita, ela tem um storytelling por trás. É isso, tem. tipo... Sim. Até as fake news são storytelling. E é realmente um storytelling, né? Você tá contando uma história fictícia. Mas, pra gente poder entender, a gente pode pegar alguns exemplos de situações que talvez a gente não pense muito que tem storytelling e analisar como é que elas são, né? Só pra deixar claro que aqui são exemplos de formatos de storytelling, né? Mais pra frente, quando a gente for ver recursos narrativos, a gente vai falar de exemplos mais palpáveis de, tipo, filmes, livros, que a gente vai mencionar mesmo. Mas aqui são de formatos, né? Formatos de storytelling que você pode ver... eu vou dar alguns exemplos dentro desses formatos, mas... a gente vai focar na ideia do formato em si. Sim. O primeiro que a gente vai mencionar aqui é o reality shows. Mas você pode virar perguntando, mas Renan, são pessoas, é vida real aquilo ali. Como é que tem storytelling nisso? Mas eu tô mentindo na vida real que tem storytelling. A vida real é um grande storytelling. E é uma mídia que usa muito storytelling. E... tá, que eles mostram pessoas na vida real, o que tá acontecendo ali aconteceu mesmo. Sim. Mas storytelling vem na hora que eles editam o programa do reality show, né? Na hora que eles vão fazer o deep cut, os cortes do programa, eles vão selecionar quais histórias eles vão mostrar pra você, pro público. O que aconteceu no dia que eles vão mostrar e o que aconteceu no dia que eles vão deixar de fora, que vão te levar a criar uma empatia por um personagem, ou criar um ódio por um personagem, né, entre aspas aí, mas... isso é muito real mesmo, porque a gente que edita, a gente sabe que através da edição você consegue realmente criar heróis e vilões. Você consegue pegar... Você consegue pegar Jesus Cristo e transformar no vilão da história e Judas no herói, se você quiser, usando a edição. Então, você consegue... É realmente uma arma bem poderosa a edição. Não tem como falar de storytelling sem falar em edição, que é exatamente selecionar o que você quer mostrar, né? Porque você recebe um bruto e você corta o que você quer mostrar. E ali você pode alterar de A, B, C pra X, Y, Z. Então você tem uma arma muito poderosa ali. E essas ações dos participantes que são mostradas ou não, quanto dessas ações são mostradas também, né? O contexto em que elas são mostradas. Vários outros fatores, assim, eles são essenciais para fazer com que o público crie aquele mocinho, aquele vilão, aquele alívio cômico, aquele personagem secundário. Não tem como não mencionar o BBB desse ano, né? Acho que foi um dos melhores Big Brothers que já teve, foi de repercussão, assim, nacional. E realmente ali você vê como tinham nitidamente os heróis da casa, os favoritos da casa, os vilões, aqueles que só estavam lá pra causar. E realmente, se for olhar ao longo dessa temporada do BBB, eu não assisti, assim, mas eu acompanhava por tabela. Pelo Twitter. Tipo, você via realmente, tipo assim, alguém que no começo a galera tava gostando muito, do nada virou um vilão. E... Sim. E eu acho tão engraçado isso, que é tipo assim, são pessoas reais, né? Mas se você digitar, por exemplo, vilões do BBB no Google, você vai achar uma lista do Folha Wall. Relembre os principais vilões que passaram pelo reality. Tem tipo um vilão para praticamente cada edição. É verdade. Então, tipo assim... E é engraçado porque é realmente a vida real, mas é aquilo que eu falei. A vida real é um grande storytelling. Isso aqui é um exemplo maior de storytelling do que a vida real. Tipo, é o maior storytelling que existe. É a vida real. E aí você tá dentro de uma casa com várias outras pessoas, vai acabar saindo diversas histórias ali, vai sair muitas tramas. E é exatamente disso, dessa fonte que bebe reality show, que é um dos formatos que você poderia dizer que não existe storytelling, e é um que mais tem storytelling, é reality show. É claro também que a gente tem que realçar que agora que a gente tá tendo as transmissões 24 horas, isso afeta um pouco essa
criação de história, né? Eles não podem mais livremente criar os mocinhos, vilões, como eles quiserem, né? Agora o público tem acesso às câmeras o tempo todo, né? Você assina um Globoplay, você tem acesso a todas as câmeras. Mas, vale lembrar que na Fazenda tá sendo criticado até por isso, porque a Fazenda fica limitando o que o público pode ver ao vivo lá no Play Plus, né? Que é o serviço de streaming da Record. Eles estão limitando câmeras e o pessoal tava reclamando, então acho que a Fazenda, sem dúvida, pode estar fazendo. A Record deve estar fazendo isso na Fazenda exatamente para não perder esse aspecto do storytelling, que é deixar eles contarem a história que eles querem contar, não deixar você, o público, ligar seu celular, seu PC, seu tablet e assistir o que você quiser assistir da casa. Então é interessante pensar nisso. E mesmo assim, com essas transmissões 24 horas, você vai ver que o que vai acabar acontecendo é que a pessoa não vai ter mais a liberdade de criar, mas ela pode pegar o que a galera tá comentando na internet e... Que serve como um termômetro, né? E montar os arquetipos de personagem. Você vai com no base Twitter, nisso. Usando dados de Twitter, você consegue montar a história do jeito que você quiser, inverter ela, ver quem que o público tá torcendo mais ou não tá torcendo. Igual, por exemplo, você deu o exemplo da Fazenda. E, tipo assim, se você for olhar pelo Twitter, por exemplo, a Jojo Todinho tá, tipo, virando o alívio cômico. Praticamente. Ela é a favorita, inclusive, da Fazenda, dessa edição. Mas vamos lá falar sobre vídeos no YouTube, então? Bora lá. Que é uma parte que a gente entende mais, né? A gente já tá... E a gente não associa aquele vídeo interessante, divertido que a gente vê no YouTube como uma forma de contar histórias, né? Mas os vários recursos do storytelling são usados para que você prender sua atenção e você ficar até o final. A gente não precisa pegar um relógio e ficar aqui balançando e te hipnotizando, precisa assistir o vídeo até o final. Se a gente conseguir criar um storytelling bom, você vai ficar. Né? Exatamente. Não, realmente, é mais um subestimado aqui, assim como reality shows, vídeos no YouTube. Acho que, não diria só vídeos no YouTube, mas mídias de internet em geral, incluindo esse podcast, incluindo essas mídias que você consome, que são feitas na internet. São um monte de pessoas podem achar que não existe storytelling, mas existe. Quando eu faço um roteiro para um vídeo do canal, vai ter um início, um meio e um fim. Vai ter algo que eu quero mostrar primeiro e vai ter algo que eu quero deixar mais pro final, que eu vou mencionar no começo para te segurar até o final, fazendo um cliffhanger, que é porque a visualização no YouTube que vale mais hoje não é visualização, é sim o tempo assistido, né? Então você vai pensar em muitas coisas assim na hora de criar um vídeo, por exemplo, no YouTube. A gente fazendo um self-exposed, de certa forma. De certa forma, dizendo que a gente segura informações para deixar pro final. Todo mundo faz isso quando vai contar uma história. Você deixa o melhor pro final, ou então na solução do problema. E muita gente ainda tenta fazer aquele assim, nossa, eu esqueci realmente de falar isso. Muita gente não esqueceu, tá? Não esqueceu, não. Spoiler. Ele só guardou a informação pra contar mesmo no outro momento. E assim, são fatores tipo cadência com que as coisas no vídeo acontecem, que as informações são dadas, a criação de expectativa de que algo vai acontecer ou não vai acontecer, o carisma e o modo de falar das pessoas que estão no vídeo. Tudo isso ajuda a criar uma história, ajuda a audiência a interessar por ela e a cativar pelas pessoas envolvidas, né? Exatamente. Se não tivesse um storytelling, você não teria youtubers. Exato. Nem podcasters, nem influenciadores digitais. Nem todo esse pessoal aí. Então, tipo, essa empatia que você sente pela pessoa que tá no vídeo, pelo que ela tá falando, é justamente por causa disso. Ela tem um storytelling ali por trás. Às vezes esse storytelling é falso. Mas também quando a gente fala de storytelling, também é bom deixar, em caso de vídeo, é bom deixar claro que não quer dizer fazer uma história falsa. Mas é como você conta a sua história, né? Claro que você vai ter a galera que vai criar uma história falsa para si, né? E vai ficar famoso com base nisso, mas não necessariamente quer dizer que todas as histórias do vídeo são falsas. Eu entendi o que você quis dizer. No caso, histórias de livros costumam ser fictícias, falsas, de certa forma, são falsas. Mas é que quando você vai ver um vlogger no YouTube, você espera que ele esteja falando... Ele vai contar alguma coisa que aconteceu com ele, igual... Por exemplo, eu em breve vou fazer um vídeo contando como foi o processo do meu canal ter sido hackeado lá no início do ano. Vai ser o primeiro vídeo de retorno do meu novo canal, né?
e que eu não deveria estar contando já, mas eu já contei. E que... Spoilers aí, ó, exclusiva. Spoilers aí. Mas esse vídeo vai ser 100% verdadeiro, vai ser eu contando uma experiência minha própria. Mas aí nesses casos, né, só pra fazer essa diferenciação, que existem histórias falsas que não tem problema serem falsas. Sei lá, o Senhor dos Anéis, não aconteceu de verdade, mas no sentido de quando você fala de vloggers e de YouTube e você espera que seja algo real, tem gente que realmente manipula e conta uma história falsa, enfim. É nesse sentido de falso que a gente tá falando. Não de fictício, vamos separar falso de fictício. E quando a gente fala também é tipo assim, é pra deixar claro, né? Porque você vai ter gente que faz vídeo no YouTube inventando alguma coisa que aconteceu com ele e tal. Tipo, faz aquele vídeo dramático falando, minha casa alagou, que não sei o quê. E na hora que você vai ver, não aconteceu nada com o cara. Ele só fez aquilo pra dar polêmica. Mas não quer dizer que todas as histórias contadas no YouTube são falsas. Né? Uhum. Até um vídeo de gameplay, por exemplo, ele tem storytelling, né? Uhum. Tem aqueles momentos que você perde, que são deixados ali para que quem tá assistindo torça pela pessoa que tá jogando, e que quando essa pessoa conseguir vencer, sim, que foi um momento de conquista para ela, você celebre junto. Uhum. Ou então faz aquele falso sucesso, né? Que a pessoa tá quase conseguindo, aí o espectador foca, fica lá preso na cadeira, e aí a pessoa falha e você... Vídeos de gameplay, eles realmente enaltecem o jogo ainda mais. Eu sempre vi que vídeos de gameplay são praticamente vídeos de react, querendo ou não. São vídeos de você jogando um jogo e reagindo. E aí você constrói a sua história em cima de outra história. Porque a história em si já tá lá. Você podia muito bem pegar o controle e jogar uma história, mas o que você tá fazendo é colocando uma câmera na sua frente e contando a sua história daquela história. Então não deixa de ser um react. Pra mim, eu sempre vi vídeo de gameplay e de react como algo muito parecido. E aqui eu quero dar destaque para um indivíduo que é tipo assim, claro que na verdade agora é a empresa dele no geral que faz esse tipo de vídeo, mas um indivíduo que é excelente em storytelling, tanto em histórias reais no geral, quanto em gameplay, é o Gaveta. Gaveta. Tipo, vai assistir um Nerd Player e ver se você não vai ficar intrigado a assistir até o final. Exatamente. Né? Vê os vídeos do canal dele lá e vê se não tem... Se, tipo, o jeito que ele vai contando, que ele vai fazendo as piadas não te prende no vídeo. Sim. Não, o Isso Gaveta tudo é storytelling. demais. A gente já mencionou o Gaveta diversas vezes em outro episódio aqui, que eu não lembro qual foi agora, mas a gente passou o episódio inteiro falando dele. E ele tem vários vídeos falando sobre edição, sobre storytelling, que é algo muito importante na edição também, né? A forma como você vai apresentar a história. E ele é simplesmente genial, a gente já falou isso diversas vezes, a gente é fã do Gaveta. Mas, pra terminar esse segmento aqui, a gente podia falar uma frase que eu acho bem interessante nesse mundo de vídeos no YouTube, de podcasters, que é: o conteúdo constrói relacionamentos, os relacionamentos são construídos com base na confiança e a confiança gera receita. Eu ouvi essa frase em um workshop que eu fiz no YouTube sobre storytelling há alguns meses atrás. Essa frase é do Andrew Davis, que é um autor de best-sellers e palestrante. Acho que fica essa frase pra pensar. Tipo, se você quer realmente levar à frente, é isso. Você tem que ter uma história por trás. E essa história vai construir uma empatia que vai, enfim, vai te gerar receita, né? Agora, o último exemplo aqui de um meio que a gente pode falar é de propaganda, né? Se é pra falar, tem propaganda que não tem narrativa. E é verdade, tem propaganda que não tem. Mas se eu te falar assim, perguntar qual a propaganda que você lembra, provavelmente você vai lembrar de uma propaganda que tem uma narrativa. Porque ter uma narrativa ajuda a fazer uma propaganda ser memorável, né? Exatamente. Como eu falei antes, na mesma história de políticos que usam storytelling, quando você quer ser lembrado e criar influência sobre alguém, você tem que puxar pela emoção, você tem que trazer algo de emoção na mente da pessoa para associar aquilo. Quando os nossos neurônios criam sinapses ligados à emoção, aquilo fica na sua cabeça. Então você vai lembrar de um comercial que te tocou, que trouxe alguma memória afetiva para você, ou de algum momento importante que você criou uma sinapse na sua cabeça e pronto, você ligou aquela chavinha, você lembra da marca
e você vende por causa disso. Por exemplo, quando eu perguntei que propagandas você lembra, assim, de lore, você deve ter lembrado alguma propaganda icônica. Uhum. Por exemplo, pra mim, uma propaganda muito icônica, eu vou falar a marca mesmo. Pode Eles falar. não estão me pagando, mas pagando, eu mas falo. também. Eles não me pagam, mas eu falo inglês por causa deles, né? Do CAA. Não hoje em dia tanto, mas antigamente eles tinham uma propaganda anual que eram com os mesmos dois garotos que eles não sabiam falar inglês e eles iam se envolvendo em rascadas. Uhum. E aí, tipo assim, eu lembro muito bem que em um ano era os dois num avião com o Bruce Willis e acho que eles tinham problema com paraquedas. E aí tem uma história toda. E aí a propaganda do ano seguinte é eles, depois de terem pulado do avião, chegando na ilha da Megan Fox com o do Mike Tyson. Pelo visto era um pouco mais voltado pra comédia, a propaganda. É. Era mais de comédia. E tinha uma história que durava vários comerciais, então tipo... Iam às contando vezes- ao longo... É. É. E Pôneis Malditos também deve ser outro que muita gente vai lembrar. Ah, esse sim. É, o storytelling é que o cara quebrou o carro, tá na estrada, e aí ele abre o capô e... Pôneis malditos. Tem pôneis cantando pra ele, porque ele não tem o carro da marca que está fazendo a propaganda. Né? Que era... Porque ele não tem o poder dos cavalos da marca, né? Ele tem o poder dos pôneis Ele da tem o poder dos concorrência. pôneis, exatamente. Eu não É vou muito lembrar genial. de que marca que é também, não. Tem várias, acho que os reis das propagandas memoráveis é a Coca-Cola. A Coca-Cola sempre fez propagandas que você lembra de várias delas. Uma animação, uma propaganda da Coca-Cola de 2008, 2009, que tinha uma temática de GTA, por exemplo, foi uma coisa que me marcou muito até hoje. Eu vou deixar o link dessa propaganda aqui embaixo, que ela é muito boa. Enfim, você cria essa sinapse na sua cabeça, algo que você gosta, ou algo que é importante pra você e emotiva pra você, e isso faz você lembrar da marca na hora. Uhum. Uma que sempre faz também propagandas tentando criar uma história, criar um humor, é o BK também. BK. Uma que Burger eu King. lembro muito, é uma que eu tô até abri aqui nesse exato momento pra eu rever, que chama Halloween dos Palhaços. Halloween dos palhaços. Que é um menino saindo à noite e ele começa a ser perseguido por palhaços que parecem Ronald McDonald. Parece o concorrente. Sim. Inclusive, eles ainda complementaram essa propaganda, que eu lembro na época que se você fosse com não precisava ir com a roupa completa, mas se fosse com uma peça de roupa de palhaço, você ganhava um Whopper de graça. Caramba. Então, sim, propagandas também estão aí pra provar que tem storytelling. Nem toda propaganda tem storytelling. Tem propaganda que você vai simplesmente falar e não vai... Mas são as propagandas mais esquecíveis, né? Aquela típica, sei lá, propaganda que você nunca vai lembrar na vida. Propaganda de mercado falando o preço das coisas. Carne, sei lá o quê? R$1,99. Que carne é essa? R$15,99 o quilo, não sei o que. E, tipo, não conta história nenhuma. Você vai esquecer dali 15 minutos daquela propaganda. Você não vai lembrar mais dela na sua vida. Enquanto as outras que tiveram uma storytelling, uma narrativa por trás, vão fazer você lembrar pra vida inteira, às vezes. É claro, que tem umas que até a gente pode... que foram consideradas apelativas, tipo, a do batom, que ficaram marcadas pelo jeito que contava. Tipo, a do batom era o menino que falava assim: compre batom, compre batom. Que não tem muito um storytelling profundo. Tipo, não dá pra você contar um storytelling em 30 segundos também, mas muito profundo em 30 segundos. Mas tem como. É uma criança tentando te hipnotizar pra comprar batom. Tá te contando uma história de 30 segundos ali na sua frente e vai ser algo que vai te marcar da mesma forma, então. Eles usam de vários elementos, né, do storytelling, assim, tipo, personagem marcante, algumas tem, né, situação que é resolvida de uma forma inusitada ou inesperada, Sim. Tipo essa do Halloween dos Palhaços, por exemplo, o cara consegue fugir se escondendo no BK. Sim. Uma história que termina aberta para ser continuada em outros comerciais, tipo os do CE, que eu dei ideia. Ou então uma história que parece com alguma coisa que a gente já viveu ou conhece, né? Sim. Mas então, a gente falou então alguns exemplos de formatos, né, que usam propaganda, formatos que usam storytelling, como reality shows, vídeos, podcasts, propagandas, que são formatos que você não diria que tem storytelling, mas tem, porque os clássicos
não tem por que mencionar aqui. Filme, série, todo mundo sabe que tem storytelling nesse tipo de mídia. Documentário tem storytelling. A gente queria mostrar aqui formatos que você não esperaria que tem storytelling, mas tem, né? Como esses exemplos a gente geralmente não associa com storytelling, mas sempre tem no final. Agora, para você fazer esses storytellings, contar essas histórias, você precisa fazer uso de alguns recursos narrativos, né? Que são vários recursos, como o nome diz, para você contar a sua história de um jeito interessante. E a gente vai estar vendo agora, a partir daqui, alguns desses recursos narrativos. Esses aqui são os que a gente vai mais ver comuns, né? Sendo usados. Vocês também vão reparar que muitos dos recursos a gente tem o termo em inglês. Que não tem muito uma tradução, né? Tem uma tradução, mas eles não são os termos usados. Tipo, plot twist dá pra você falar como reviravolta do roteiro, mas reviravolta. Você não vai ver ninguém falando isso. Você vai ver todo mundo falando, nossa, que... Cliffhanger é o gancho. A gente chama de gancho em português. Mas a gente vai usar os termos em inglês, que é mais conhecido. A gente também vai dar uns exemplos de cada um que a gente lembrar, e que acha bastante interessante, né? O primeiro que a gente vai mencionar é o que você acabou de falar, né? O cliffhanger. Isso. Né? Que é um recurso narrativo que ele é usado em que a história, ou uma parte dela, termina em aberto, com algo a ser resolvido no próximo episódio, capítulo, jogo, temporada. Filme. Né, Stranger Things. Tô aí esperando até agora. Cadê o 5? Cadê o 4? Só 2021, meu amigo. Agora estamos indo para outra cidade. Terminou a temporada com eles se mudando. E cadê essa nova cidade? Vão sair de Hawkins? Vão pra onde? O que vai acontecer? Cadê esse cliffhanger aí que não termina nunca? As crianças já estão virando chaves, já estão... Parecem uns adultos usando roupa de criança. Enfim, episódio de Stranger Things vai vir ainda. Mas cliffhanger. Acho que esse é um bom exemplo. Stranger Things, que a gente tá esperando até agora, é um cliffhanger que todos nós estamos passando por ele nesse exato momento. Se você está vendo isso no futuro, já tenha acabado, talvez, espero. Você vai ver ele sendo muito usado em final de temporada mesmo, mas também você vai ver ele ser usado no meio da temporada pra você querer voltar na semana seguinte. Ou entre os episódios, exatamente. Voltar na semana seguinte é uma coisa interessante mencionar isso, né? Porque antigamente séries eram assim, né? Semana seguinte. Hoje a gente maratona séries, então hoje a necessidade de cliffhanger não é mais tão grande quanto antigamente, né? Ainda é legal fazer ali um cliffhangerzinho, mas tem séries que eu já vi na Netflix que soltam assim uma vez toda, que não tem cliffhanger entre elas, porque o público vai acabar maratonando, muita gente vai maratonar, mas nem todos vão. Então é sempre bom ter um pequeno cliffhanger mesmo que seja pouca coisa ali, pra fazer você querer ver o próximo. É pra você, tipo assim, porque se você não tiver um cliffhanger, por exemplo, tiver terminado num lugar satisfeito, você vai virar e falar assim, assista esse episódio depois. Mas se tiver um cliffhanger, você vai falar... American Gods é a série com menos cliffhanger que eu já vi na minha vida. Além de, tipo, a série parece que não tem um objetivo do que vai acontecer mesmo, não tem cliffhanger nenhum. Então é uma série que parece que não se importa em querer te atrair pra continuar assistindo. Apesar de ser muito boa, tá? American Gods é muito bom. Tanto os livros quanto a série assistam, que é muito bom. A Amazon paga nós. Mas é isso. Cliffhanger. Geralmente... é legal ter, mas nem sempre é necessário. E geralmente o cliffhanger ele tá associado a uma situação perigosa, algo que vai mudar a vida do personagem, o contexto de tudo que tá acontecendo, ou, tipo, é um grande dilema que o personagem vai ter que decidir, tipo, entre salvar alguém e fazer outra coisa. Sim. Pode ser às vezes a coisa mais boba do mundo, pode ser às vezes o que o próprio nome cliffhanger significa, que a expressão ela vem da palavra... Você está preso em um... Como é que é? Cliff seria... Penhasco, precipício, penhasco, né? Você está preso num precipício. Imagina você se segurando assim no precipício e aí acaba o episódio. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai cair do precipício? Ela vai conseguir se levantar do precipício? Vai aparecer alguma coisa que vai ajudar ela? Como ela vai se sair daquela situação? Então é daí que vem o termo cliffhanger. Para ser mais específico, um dos primeiros usos populares do cliffhanger é na versão serializada do livro A Pair of Blue Eyes, em que realmente em um dos capítulos o personagem terminava se segurando para não cair num precipício. Então o termo vem exatamente desse exemplo. Eu não conhecia esse exemplo, eu sabia o significado de cliffhanger, mas não sabia que vinha dessa série. Então vem do A Pair of Blue Eyes, que o personagem termina exatamente assim, né?
Então, tipo assim, o nome no caso de A Pair of Blue Eyes é literal, tipo... É um cliffhanger. Ele tava num cliffhanger. Ele tá se pendurando em um penhasco. E o que vai acontecer? Veja no próximo capítulo. E uma explicação psicológica pro cliffhanger é que vem através do efeito Zeigarnik. Zeigarnik. Esse efeito, ele afirma que a gente tem a tendência a lembrar melhor de tarefas incompletas ou interrompidas do que as completas. Faz sentido. Então, tipo... Faz sentido. As que você já completou, a sua memória vai apagar da sua cabeça. Terminei de fazer tal coisa, então posso dar um check e partir pra próxima. Agora, coisas que você não terminou de fazer, você vai acabar lembrando delas e... tava vendo aquela história, aquela série, e o último episódio aconteceu aquilo. Como será que vão resolver aquilo? Vamos ver o próximo capítulo. Tem a necessidade de completar uma história, né? Então, você fica tipo... Mano, parei há 3 anos atrás, tava acontecendo isso. O que será que aconteceu depois? E aí você volta com essa curiosidade. Vamos falar do outro recurso que é incrivelmente usado também, que é o plot twist, né? Esse acho que é o mais usado, assim, ó. É o recurso narrativo mais básico, eu diria que é o Eu plot acho que twist. não, ele vai bater de frente tanto com o próximo, né? Apesar que eles são usados muito juntos, que é ele e o Analepse, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Vou deixar esse nome esquisito por aí. Analepse. Vamos falar do plot twist primeiro. Eu acho que eu vejo mais plot twist em histórias do que analepse. Nem toda história precisa ser de analepse, mas quase toda história precisa de um plot twist. Os plot twists, eles são como eu falei o termo em português, né? Reviravolta na história, no roteiro. E eles são que levam a história para uma direção inesperada. Fazem com que a história, no geral, seja revista com um olhar diferente do que foi visto originalmente. Exato. Existem várias formas de fazer um plot twist, né? E, igual a gente tá falando, deve ser um dos, se não o mais usado no meio. Tanto que surgiu o termo spoiler dele, né? A ideia do spoiler é você revelar um plot twist antes que ele aconteça. É isso que diferencia uma sinopse de um spoiler. Um sinopse é você contar o que acontece em um filme sem contar o plot. O plot twist. Porque todo filme tem um plot, que fazendo uma... Plot, eu não sei o que seria a tradução de plot. Como é que eu vou traduzir plot? Plot é a história, tipo... um enredo. O que tá acontecendo ali. É o plot. E aí um twist significa inverter, significa virada. Então, é o momento da virada da história. E... Realmente, aí e tem o spoiler, né? A gente tem um episódio aqui em todo falando sobre spoilers. Dá pra fazer o gancho aqui. Vamos fazer um gancho com um episódio sobre spoilers. Então, se você quiser assistir, tá o card aí na tela. Ou se você está vendo nas plataformas de áudio, link no post. Mas realmente, o plot twist, você vai ver ele de 1001 formas diferentes, né? E, por exemplo, um plot twist, eu não vou falar o que acontece, né? Porque senão eu vou estragar a primeira temporada inteira dessa série. Mas um plot twist muito bom, que te faz rever a primeira temporada inteira com outro olhar, é o de The Good Place, por exemplo. É verdade. Mano, você realmente tem uma vontade de voltar e rever. Tipo, tá com uma luz totalmente diferente em todos os episódios da primeira temporada. Dá realmente vontade de você voltar e prestar atenção nas dicas que foram dadas, que é uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouco no foreshadowing, né? Nas dicas que são dadas e um pouco de red herring também, mas enfim, faz você querer voltar pra ver, antes desse plot twist, pra prestar atenção nessas pistas que são dadas. E tem série que vive de plot twist, né? Eu vou mencionar duas aqui, e uma engraçada é que ambas praticamente envolvem as mesmas pessoas atrás nas produções, que é Lost. Lost vivia de plot twist, Flashback também, mas a gente menciona depois disso. E Once Upon a Time, que também é dos mesmos criadores de Lost. Exatamente. Once Upon a Time era o clássico um twist num twist. Era um atrás do outro mesmo, Era um plot twist com um plot twist dentro dele. Era um Inception de plot twists. Esse personagem aqui é tal personagem desse conto de fada, mas também é tal. Então...
Exatamente. Era, tipo, muito bizarro. E, assim, um dos primeiros exemplos de múltiplo plot twists vem do conto As Três Maçãs da história do As Mil e Uma Noites. Então, a gente tem muito tempo que já tem plot twist, né? É, aquilo que eu disse. Eu acho que plot twist é o recurso narrativo mais antigo, mais usado, mas eu acho que esse próximo quase que empata mesmo. Agora vamos falar desse nome estranho, né? Analepse. Analepse. Mas ele é uma coisa bem familiar para todo mundo, né? Analepse a gente também pode chamar de flashback e flash forward. Isso. Então ele representa quando uma parte da história é contada fora do ritmo e da sequência narrativa, né? Fora da ordem, né? Você conta em uma ordem diferente por algum motivo, às vezes porque é algo que faria você ver um personagem com outra imagem, às vezes, ou então por diversos motivos. Você pode destrinchar a ordem que você vai contar a história em uma ordem diferente, porque a história vai ficar mais interessante daquela forma. Enfim, tem vários motivos do porquê a gente usa, né? Ele pode ser usado como plot twist da história, né? Exatamente, pode mudar totalmente a história. Ele pode ser usado para situar flashback. Para situar um lugar, um mundo em si, por exemplo. Igual muitas histórias, tipo, usam flashback. Por exemplo, se você for olhar o próprio Harry Potter, ele usa isso para situar o Voldemort. Ele dá um flashback pro ataque do Voldemort no Harry para explicar quem é o Harry, quem é essa ameaça. Sim. E também tem os flash forwards, né, que não são tão comuns, mas um que usa muito flash forward é o Lost. Né? Pula alguns tempos, né? Mostra alguma coisa depois que vai te fazer entender alguma coisa que tá acontecendo agora numa outra visão. E aqui falando de exemplos, né, como a gente vai falar agora, eu acho que o The Last of Us, acho que é um dos maiores exemplos que a gente pode dar de flash forward e flashback desse ano, né? Primeiramente, que é a melhor história que eu já vi em 2020. Começamos por aí, então não tem como não mencionar nesse episódio. Já fizemos um vídeo sobre. Se você quiser assistir, tá aí no card, na descrição, ou no link no post. Mas é engraçado como o The Last of Us 2 ele usa muito o flashback e o flash forward, né? Enquanto que o primeiro jogo usava só flash forward, né? Ele tem um grande pulo de 20 anos, aí depois ele tem pequenos pulinhos entre cada estação, e ele só vai pra frente. A história só anda pra frente, né? No primeiro jogo. E aí nesse segundo eles usaram muito o recurso do flashback também, que é você ver algo que aconteceu no passado, nesse período de 4 ou 5 anos entre o primeiro e o segundo jogo, né? Tipo, aquele jogo ele consegue fazer várias coisas, tipo, pra tentar criar simpatia, né? Por exemplo, tem uns flashbacks que às vezes você vira e fala, tipo... Isso mudou minha visão sobre aquele personagem. Ou às vezes você imagina assim, por que eu tô vendo, por exemplo, esses personagens no Natal? Né? E aí depois você entende, pra criar a relação dos dois ali. Exatamente. Tem vários outros exemplos, né? E o mais engraçado é que também, uma das primeiras vezes que ele foi, um dos primeiros exemplos clássicos de flashback, é o mesmo exemplo do plot twist. É o mesmo exemplo. No conto das Três Maçãs, do Mil e Uma Noites, quando você tem o plot twist que revela o vilão, você tem um flashback mostrando o porquê e como ele fez aquilo. Então muitas vezes o flashback pode ser usado como plot twist. Ou associado, né? Analepse em geral. Agora vamos mudar de termos em inglês para um termo em latim, né? O famoso Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, não estamos falando do jogo Deus Ex Machina. Não vamos confundir, tem o mesmo nome, mas a gente vai explicar daqui a pouco por que tem esse nome. O Deus Ex Machina é um recurso narrativo que ele é atrelado várias vezes ao plot twist, né? Mas tem casos mais raros que ele não tem muito a ver, em que uma pessoa, um artefato ou um evento inesperado é inserido sem menção prévia nenhuma na história e resolve uma situação complicada, muitas vezes insolúvel, ou simplifica o roteiro. Ou às vezes dá aquela mãozinha pra simplificar as coisas. É basicamente aquela ajuda divina. Inclusive o nome vem disso. É uma ajuda divina, um milagre que acontece de repente e vem e salva a história. É um Deus Ex Machina. O termo, ele como eu falei, ele é do latim e significa Deus surgido da máquina. Deus que veio da máquina,
E ele tem essa origem lá nas peças de teatro da Grécia Antiga, em que muitas delas terminavam suas histórias com os deuses descendo e surgindo no palco, né? Aparecia Zeus no fim da peça e ele resolvia tudo, ou algum outro deus vinha e resolvia toda a situação usando poderes sobrenaturais dele. Mas é claro que nem sempre são coisas sobrenaturais, às vezes são só elementos da história que nunca foram mencionados previamente antes, né? E simplesmente aparecem e resolvem tudo muito facilmente. E é daí que vem muita crítica, inclusive ao Deus Ex Machina, né? Não é só um recurso legal aqui de mencionar, mas tem muitas críticas em relação a ele, porque se você não usar ele direito, você vai estragar a história. Ele eu acho que é um dos recursos mais polêmicos. Perigosos e polêmicos que a gente tem, né? Muita gente fala que se você não fizer direito, você vai transformar aquela ali numa coisa muito conveniente, né? Ou simples demais. Vai ser uma história... Vai parecer uma criança contando uma história, uma coisa infantil. Resolve do nada com uma solução boba, às vezes, assim. Tipo, uma coisa que... Por exemplo, a pessoa tá percorrendo correndo numa cidade à noite de um assassino e do nada ela encontra uma porta aberta e acabou a história. Ela fecha a porta, tranca e acabou a história ali. É uma solução muito... Ninguém falou antes que aquela personagem sabia que aquela porta estava aberta. Ou fez alguma menção de que... Enfim, algum elemento que ajudasse naquilo. Não, ela simplesmente encontrou uma porta aberta, fechou e acabou a história. Mas a gente vai um exemplo mais bare bones, né? Também. Eu quero só comentar uma coisa, porque muita gente vai achar assim, por que Deus surgido da máquina, né? Essa ideia vinha porque o ator que estava representando Deus geralmente era descido usando um corda, sistema, né? de cordas, alguma coisa assim, com roldanos e tal. Então, tipo, era um deus que era trazido pra cena através dos equipamentos. Por isso surgiu esse termo, Deus Ex Machina. Isso. Inclusive no jogo Deus Ex Machina é quase a mesma coisa, né? Mas é mais literal. É porque é um jogo meio cyberpunk futurista, onde o personagem tem um braço mecânico de máquina. Vamos falar de alguns exemplos aqui. Vamos. O mais engraçado é que você colocou vários exemplos no roteiro, mas já eram exemplos que eu ia comentar. Você já ia comentar eles? Os dois primeiros, pelo menos, já eram exemplos que eu ia comentar. O primeiro exemplo que a gente pode dar aqui é os filmes do James Bond, né? Muitos deles têm um Deus Ex Machina. Muitos deles. Especialmente naquele momento em que ele tá preso ali na mesa do cara com um laser vindo pra cortar ele no meio. Que aí do nada aparece uma arma no bolso, ou tipo, se revela que o relógio dele tem um laser que corta aço. Exatamente igual no Live and Let Die, né? Exatamente. Então, em alguns filmes do James Bond, né, vão ter vários momentos assim, Deus Ex Machina, onde ele vai, no momento ali culminante, vai aparecer algum dispositivo que vai solucionar tudo, ou então às vezes é um dispositivo que a gente já tinha visto antes, mas que parecia bem menor, tipo o imã, que você descobre que tem um laser nele. Por que não? E aí isso resolve a história. Outro que tem e na verdade, tipo, não é só no final, mas é ao longo da história, tanto no livro quanto nos filmes, é Senhor dos Anéis. Tipo, a quantidade de vezes, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, que as águias gigantes são usadas como Deus Ex Machina. Como solucionadores que aparecem do mais absoluto nada. E assim, ele foi tão criticado também, o Tolkien, por isso, né? Que realmente é tipo uma solução fácil. Nossa, eles vão cair do penhasco. Ah, tá, as águias estão ali. Eu coloquei um exemplo ali, mas eu acho que isso daria um pouco de spoiler. Talvez a gente não comente muito, porque ia dar um pouquinho de spoiler, mas... E o mais engraçado, eu tava lendo mais sobre isso quando eu tava montando a pauta, é que o Tolkien ficou tão incomodado com a galera criticando o fato das águias, que eles propuseram pro filme usar as águias como transporte pra eles. Sabe, tipo, pra criar eles não iam andar. Pra criar um elemento que deixe de fazer eles serem Deus Ex Machina, e sim algo que é apresentado antes. Não, tipo, eles ao invés de viajar andando, eles iam usar as águias.
Mas o Tolkien já tava tão cansado, mas tão cansado das águias, que ele falou, não permite vocês fazerem essa alteração. Uhum. Mas eu vejo que o motivo de fazer isso seria para apresentar as águias antes também, para não parecer algo muito do nada. Outro exemplo, esse aqui foi o que você colocou aqui, né? Eu acho que esse aqui é o exemplo máximo de um Deus Ex Machina, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, não tem como... Os outros dois, talvez você não tenha visto filmes do James Bond, talvez você não tenha visto O Senhor dos Anéis, mas você conhece Chapeuzinho Vermelho. Uma das primeiras storytellings que você ouviu na sua vida foi a Chapeuzinho Vermelho. E ela, pra quem não sabe, nos livros, nas histórias originais, ela era comida pelo lobo. E a história acabava. A história era bem mórbida mesmo, assim. Era uma criança que era comida pelo lobo. E a moral da história é: obedeça a seus pais. Se ela falou pra você ir por um caminho, não pegue um atalho. Era essa a história, a moral da história. Mas aí, vários autores depois começaram a achar: não, isso é muito pesado pra uma história de criança. Vamos adicionar aqui o quê? Um Deus Ex Machina. Alguém que vem e salva tudo, que é o lenhador. O lenhador de Chapeuzinho Vermelho é um completo Deus Ex Machina. Porque ele não aparece... A não ser no filme animado lá, o lenhador é um personagem desde o início, né? Sim. Eles tentaram dar um retcon nisso aí. Mas na história original, o lenhador é muito Deus Ex Machina. Ele chega do nada no fim da história e mata o lobo, né? E salva. Ele por acaso está passando no momento exato, na hora exata... Sim, parece ser realmente o lenhador, ele não participou de nenhum momento da história até então, e a aparição dele parece puro acaso mesmo, é um acaso. Então Deus Ex Machina às vezes é visto assim, como um acaso, simplesmente aconteceu. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. Aquela famosa, é muita coincidência para ser real, né? Fica pouco crível se você usar demais e for algo muito absurdo também, né? É porque assim... Nesse caso, você pensar, por exemplo, era uma pessoa passando por ali, numa floresta, que por acaso acabava no meio de uma floresta, já é um lugar que não tem muita gente pessoal, que por acaso é um lenhador, que tinha uma arma, que por acaso está com seu machado, que por acaso vê a cena e entende que tem gente sendo comida, que gente for comida. Que tinha um perigo e mata o lobo. Então é muito pouco crível. Mas é uma história infantil, uma história que é só pra dar um final mais leve pra história, porque o original era realmente muito mórbido, onde só servia como lenda mesmo, como uma forma de ensinar, fazer um ensinamento pras crianças a obedecerem aos pais e tal. Mas o lenhador é o Deus Ex Machina principal de todos os tempos, é o lenhador da Chapeuzinho Vermelho. Vamos falar um pouco agora de foreshadowing, né? Foreshadowing, esse eu acho que é a gente começa a entrar nos mais pouco conhecidos, que são muito importantes em qualquer história. E assim, ele também vai ser bastante associado com um plot twist no geral, né? Tem casos mais raros que não, mas geralmente sim. E a ideia do foreshadowing é você apresentar um elemento, personagem, situação que, tipo, no começo parece que ele faz parte natural da história, do mundo, mas que no futuro ele é totalmente importante para a história. Se torna um elemento relevante, né? Inicialmente parece que é só algo que está sendo mencionado porque sim. E muitos autores fazem isso. Colocam várias coisas ali naquela lore, naquele universo que parece que poderiam ser usados, mas talvez não sejam. E você não sabe o que vai ser usado na história futuramente. Algum daqueles elementos pode ser o grande catalisador de alguma reviravolta no fim da história. Existem dois tipos de foreshadowing, né? Ele pode ser um direto, que aí ele tem uma função mais de apresentar, de causar uma antecipação na pessoa, de uma ansiedade para saber o que tá por vir, né? E tem o indireto, que ele deixa ali sutilmente o objeto, ou a pessoa ali no cenário, que aí ele vai ser usado para virar uma explicação de uma coisa, uma situação complicada, bizarra, extraordinária. O indireto é mais sutil, né? É essa a diferença. Geralmente quando você faz o indireto é mais pra isso mesmo. Você vai fazer uma situação depois que parece ser insolúvel, que parece ser bizarra, extraordinária, mas que a solução já foi dada todo, né? Aí a gente tem alguns exemplos, tem 2 exemplos aqui. O primeiro é Harry Potter, né? Aquela franquia de filmes. Não vamos entrar nessa conversa de novo, mas tudo bem. Aquela franquia de filmes que foi escrito por uma autora chamada Britney Spears. Não vamos entrar nessa conversa, que a gente já teve essa conversa toda de novo. Nos episódios. Mas é a Câmara Secreta, né?
A câmara É, secreta. a câmera secreta, pra ser específica. Que tem uma aula de herbologia lá no começo, né? Com a professora Sprout. E aí ela começa perguntando a questão dos mandrágoras e tal. E a Hermione, como sabichona que ela é, né? Responde que do poder restaurador, devolver pessoas que são transfiguradas, petrificadas, amaldiçoadas. E aí, mais pra frente, né? Essa informação volta pra salvar das pessoas, né? Pra ajudar a trama, né? Mas é interessante você pensar que, tipo, eles assistem a diversas aulas todos os dias. Mas a autora, a Britney Spears, escolheu... É muito legal que a gente menciona que a autora, como Britney Spears, ela escolheu especificamente aquela lição para ser mostrada dentro do filme, porque vai ter um propósito. Você não vai ficar mostrando que eles aprenderam umas lições que não vão ser usadas pra nada depois. Então, ela retirou aquela cena, tá ali por um motivo, né? Não tá ali por acaso. E você às vezes não se toca, você tá vendo, você pensa, tá explicando alguma coisa, mas você não se toca que vai ter um motivo pra aquilo tá ali depois, né? E aí o outro exemplo é um clássico também, que é o Romeu e Julieta do Shakespeare, e ele também faz muito foreshadowing. Eu nunca li Shakespeare na vida, mas ele é conhecido pelo foreshadowing dele. Então, em Romeu e Julieta, você tem muitas falas que são prenúncias de eventos futuros que vão acontecer na peça. Né? Tem muitas falas que, quando você for reassistir a peça ou rever a história, rever o filme, enfim, a adaptação que for, você vai prestar atenção naquelas pistas que foram dadas ao longo da história. Foreshadowing a gente pode traduzir assim em português, pistas, né? São pistas que vão sendo colocadas em cima da história ali, que vão voltar pra ter um propósito. Tipo, a ideia do foreshadowing, da palavra foreshadowing, seria tipo uma pista que está escondida nas sombras, mas ao mesmo tempo na sua cara. Exatamente, a tradução de foreshadowing seria exatamente isso, né? Sombra. E, por exemplo, dando um exemplo aqui, na peça, na cena da varanda, o Romeu ele expressa que não se importaria de ser pego pelos guardas da Julieta, e ele afirma que a vida seria melhor terminada com o ódio deles do que a morte prorrogada sem o teu amor. É uma coisa muito shakespeariana, como a gente percebe, né? E em outras palavras, o que ele está querendo dizer ali é que ele preferia morrer do que viver sem o amor da Julieta. Então as suas palavras ali já são um prenúncio do suicídio do Romeu e da Julieta e o conflito familiar que antecede a morte deles, né? E eu dei um spoiler de Romeu e Julieta aqui, porque mas é uma história de 200 anos. Porque, vamos definir que tem data limite de esperação de spoiler, tá? Olha, eu até acho que a gente pode discutir data limite de spoilers, tipo, é 20 anos, é 30 anos, é 10 anos, mas a gente tá falando de 200 anos, tá? Não tem nem como discutir Romeu e Julieta como sendo spoiler. Marlon do futuro aqui falando, correção, 400 anos, tá? 400 e 500 anos atrás. Então é muito mais do que 200 anos. Mano, você espirra, você já ouve falar de Romeu e Julieta, pô. É tipo isso, praticamente você espirra, você ouve falar de Romeu e Julieta, então não tem como você... Você sabe da história de Romeu e Julieta. Vamos pro próximo. Agora, vamos falar de uma que é muito confundido com o foreshadowing. O foreshadowing é parecido. Muita gente confunde, mas... que é o que a gente chama de red herring. Red herring. Que é um artifício que é usado para enganar ou distrair a audiência de algo importante para a história com algo que não é tão importante assim, né? Em outras palavras, em português, é a distração da história. É algo que vai te distrair do ponto que o autor quer que você... que o autor quer que a história chegue, fazendo você se distrair, prestar atenção em outra coisa. Isso me lembra muito Austin Powers, mano, sabe? Porque, tipo assim, não porque lá tem um Red Herring, mas é porque tem uma cena que acho que seria o exemplo perfeito disso. Tem um personagem que ele tem uma verruga na cara. E assim, esse personagem e o personagem da Beyoncé estão, tipo, discutindo uma coisa muito séria. Mas a verruga tá chamando tanta atenção do Austin Powers que ele esquece completamente do que os dois estão conversando. Ele fica tipo... Mole. É muito bom essa cena, tá, mano? Sim. É uma distração. A Red Herring é uma distração. Ela se refere ao artifício de enganar ou distrair a sua audiência de algo importante para a história com algo que não é tão importante assim. E é bastante usado para fazer a audiência chegar em conclusões falsas, para depois você vai lá e surpreender a audiência, né? Pegadinha do malandro. Exatamente. E assim, realmente, é muito confundido com foreshadowing porque parece ser uma coisa que é dada pra você
usar Parece depois, mas uma não pista, mas não é. Tem uma outro propósito na história. Vai ser usado como distração aquela informação, não como pista. E aí temos mais um exemplo aqui de um livro maravilhoso. Da Britney Spears. Exatamente, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde a gente tem a trama inicial ali que envolve a ameaça representada pelo Sirius Black. E tudo nele faz você crer que ele vai ser o vilão, que ele é um vilão, de que ele é o vilão da história. Você pensa isso logo de cara, mas no final você descobre que ele tava lá tentando entrar em Hogwarts pra proteger o Harry Potter, na verdade, do Peter Pettigrew, que tava à vista de todos o tempo todo. Então, você né, é um plot twist usando o Red Herring, que você faz você acreditar que quem é o vilão quem na verdade tava lá pra ajudar era o vilão, e quem parecia que estava ajudando era o vilão na verdade. Deu pra entender? Deu. Eu acho que nem ajudando, né, mano? O cara era um rato, mas tudo bem. Sim. Sim, tamo dando spoiler de Harry Potter. Você não viu Harry Potter? Que porcaria você tá fazendo? Se você não viu tá também. Tá bom. Você não viu, tá de boa. A gente não quer dar mais dinheiro pra Britney. Ela já tá rica o suficiente. A Britney já tá rica o suficiente, Aí vamos falar de Watchmen também, né? Mas um bom exemplo de Red Herring. Que tem um mistério todo sobre quem matou o comediante, né? E vem vários detalhes, pistas ali naquele comecinho do livro. Do livro não, do quadrinho. Que ele vai te dar ideias e vai te fazer ter ideias de quem matou e tal. E vai fazer você chegar à conclusão, beleza, foi esse personagem. Histórias do Sherlock Holmes usam muito Red Herring também. Qualquer história investigativa usa muito Red Herring. CSI, NCIS, essas histórias todas fazem você ter... Cara, todo episódio de CSI é assim. Scooby-Doo? Scooby-Doo. Exatamente, Scooby-Doo é total Red Herring. Você vai dando pistas e você vai fazendo parecer que é um personagem, você vai criando várias possibilidades de personagens. E aí no fim, simplesmente, às vezes pode ser que seja que você queria, mas aí não vai ter tanta graça, você vai ter que criar algum outro elemento ali, mas... Ou às vezes é alguém que você não estava esperando, né? Como acontece em Watchmen, em Harry Potter, Scooby-Doo. Outro filme antigo muito bom que tem um Red Herring. Só que eu não vou falar o que é, mas muita gente já vai saber na hora que eu falar. É Psicose, Psycho. Porque você fica todo achando que é uma pessoa e a revelação é muito boa. Assim, muito boa pra época, né? Agora vamos falar de um outro recurso que é também a gente abusar das diferentes perspectivas, né? Isso. E aí a gente menciona quem nessa parte? The Last of Us de novo. E eu vou fazer uma crítica que pode me levar a ser cancelada, mas tá bom. Ok. Assim, muita história ela tende a seguir o protagonista, né? Tipo, ele tende a seguir o protagonista só. Mas uma coisa que as séries trouxeram, né? Foi essa ideia de você poder mudar de perspectiva, né? Você não vê só o protagonista, mas vê o que tá acontecendo com o amigo dele, o que tá acontecendo com o vilão da história. Com o vilão, eu acho que é mais comum ver o que aconteceu com o vilão. E assim, essa mudança de perspectiva é um recurso importante, né? Porque se você conta de um ponto de vista só, você limita, né? Quando você apresenta apesar de ser a maioria das histórias, né? Serem de um ponto de vista. Porque, assim, você ao apresentar um segundo ou múltiplos pontos de vista, você pode apresentar lugares, situações que estão acontecendo fora do alcance do protagonista, né? Então, tipo assim, tem uma reunião entre dois personagens que vai ser importante pra trama, só que nenhum dos dois personagens é o protagonista. Então você pode mudar pra aquele lugar pra contar isso e voltar pro protagonista, né? Você precisa mostrar aquela informação pro público, mas não pro protagonista. Então você vai trocar a perspectiva às vezes por alguns minutos, por umas cenas que precisam ser vistas naquela perspectiva, né? O famoso narrador, o narrador Deus, o narrador que sabe que é onisciente, onipresente, sabe de tudo que acontece na história, mas o personagem, o protagonista não pode saber, então... Só que eu ia falar, aí vem minha crítica, né? Que isso é uma coisa perigosa de ser feita. Funciona muito melhor pra série do que pra livro, eu acho. Como formato. E quando é feito no livro, ele tem que ser bem feito, tá?
E a minha crítica vem daí. Vai pra um autor, assim, pouco conhecido. Autor Britney de um... Spears. Não é Britney Spears. É outro autor tão polêmico quanto ela, só que nesse caso é polêmico, ser enrolado, que é George R. R. Martin. Mano, como ele pula de perspectiva nos livros do Game of Thrones, né? No A Song of Fire and Ice, né? Mano, todos os capítulos do livro são 6 páginas e cada capítulo é um personagem. São muitas perspectivas. Isso cansa. Porque faz você meio que não se importar mais muito com um personagem não só. Não só isso. Sendo forçado a ver a perspectiva de todos. Mas quando você bota múltiplos personagens num período curto de tempo, com pouca coisa acontecendo em cada capítulo, porque são 6 páginas, e ele gasta uma, duas páginas pra descrever o ambiente. Realmente. Você não... Tipo assim, você pega o começo do que tá acontecendo aqui, aí muda pra uma coisa que tá acontecendo do outro lado de Westeros, aí volta pra um outro personagem que tá num ponto perto do primeiro, mas não tá na mesma cena, aí passa pra um quarto, pra um quinto, pra um sexto, aí volta pro sétimo, que tá na mesma cena do primeiro, e continua contando a história num ponto um pouco diferente, aí volta pro primeiro, e assim, tem coisa, por exemplo... no formato de série, talvez não seja tão cansativo, não. Porque ali você tá visual. Ali no livro você tem muita coisa de... Você tá imaginando como é que é o mundo, como é que tá acontecendo. Você não tem uma base visual pra entender posicionamento, essas coisas. Então... Tempo, espaço, sim. Totalmente então fica muito confuso. E eu realmente, tipo assim... Eu tive dificuldade. E eu parei de ler Game of Thrones por causa disso. Porque realmente... Aí tá um exemplo ruim, mas a gente podia mencionar um exemplo bom de boa mudança de perspectiva, que é o The Last of Us, né? Acho que concordamos que é uma boa mudança de perspectiva, apesar da ressalva que a gente tem, que eu concordo com você, de que você disse no episódio até, de que seria interessante não ser tão prolongada essa mudança de perspectiva. De 3 dias da Ellie, 3 dias da Abby. Podia ser um dia Ellie, um dia Abby, daí o segundo dia cada uma, né? E trocando pra perspectiva ficar... Pra não ficar cansativo nesse... Então é engraçado, porque pode ser cansativo se mudar demais e pode ser cansativo se mudar e ficar tempo demais em um personagem só, né? Então tem muitas formas de deixar a história cansativa. Acho que a gente aprende com essas diferentes perspectivas. Eu critiquei um livro, mas eu vou elogiar uma outra franquia. Que ele muda de perspectiva que nem louco, mas mesmo assim não tem o mesmo problema do Game of Thrones, A Song of Fire and Ice, que é os Legados de Lórien, que é do livro Eu Sou o Número 4, O Poder dos 6. A partir do segundo livro, ele começa a trocar entre os personagens. Entre o número 4, o número 6, depois quando aparece o número 9. Mas geralmente eles estão no mesmo cenário, e o livro destaca a mudança no capítulo, separando com um símbolo e mudando a fonte do texto. É uma forma visual de ver. Teve a mudança. E como eles estão geralmente no mesmo lugar, não tá tipo cada um num lugar do continente, você tá vendo só a mesma situação por uma visão de um personagem diferente. Sim. Então, tipo assim, ele é muito mais tranquilo de acompanhar do que o Game of Thrones fez, né? Apesar que, é claro, também esse caso é uma ficção infanto-juvenil, mas... mesmo assim. E vamos falar então agora, pra finalizar, o último recurso narrativo importante de ser mencionado, que é a quebra da expectativa, né? Que é um recurso de terror e suspense no geral, né? São os que mais usam isso, né? E a gente, como ser humano, a gente busca padrão em tudo. A gente espera que tudo aconteça seguindo o mesmo padrão. E isso a gente pode... Os criadores, os autores, eles podem usar pra aumentar o interesse na história, né? Você cria uma situação que assemelha a algo que a gente já conhece, ou que aconteceu antes na história. Você vai, com isso, criar a expectativa de que X ou Y vai acontecer. Isso. E depois você quebra essa expectativa. Isso causa surpresa, aumenta o interesse da pessoa que tá vendo.
ou tá lendo, ou tá ouvindo. Ouvindo, que seja. E o mais Exatamente. engraçado eu esqueci de mencionar isso lá no Foreshadowing, mas eu vou mencionar aqui. Tanto Foreshadowing quanto quebra de expectativas são usados em música. Ah, é? Tipo, aquela melodia que você espera continuar de um jeito e do nada muda. Ah, ela muda. Sim. De forma uma melódica, quebra de expectativa. tem quebra de expectativa em algumas músicas. E Foreshadowing, por exemplo, às vezes eles colocam um instrumento rapidinho no começo, que vai ser um instrumento que vai ganhar mais importância no final da música também. Também, Não, realmente, em música você consegue colocar storytelling. A maioria desses recursos aqui narrativos é em música também. E o mais legal do quebra de expectativa é que ela não depende apenas do seu texto. Você pode transcender obras, sabe? Você pode quebrar expectativas baseadas em coisas que as pessoas criaram em outros filmes. Tipo assim, se você for olhar, por exemplo, os filmes do Jason, Sexta-feira 13, Nightmare on Elm Street, geralmente os meninos morrem quando estão fazendo sexo. Sim. Então você pode fazer um filme de terror, por exemplo, pra quebrar a expectativa, em que o fato de fazer sexo salva as pessoas. Sim, você inverte a expectativa da pessoa, exatamente. Então, tipo assim, ele vê o casal lá começando a se pegar, ele fala, ih, vão morrer. E aí você cria, tipo, uma situação que... E é uma expectativa que foi criada não dentro daquela obra, mas em outra obra anterior. Algo que já tá todo mundo sabe que o pessoas. Jason vai matar se você estiver fazendo sexo. Tipo isso. Sim. Total, piada é storytelling, é você contar uma história e no final quebrar a expectativa do que ela ia acontecer, é isso que gera humor, inclusive, né? A gente mencionou a quebra de expectativa em terror e tal, mas comédia é quebra de expectativa. É você criar algo e esperar que aconteça X e aconteça Y, então... Agora, acho que foi isso o último recurso narrativo, né, que a gente ia comentar. Tem vários, assim, outros menores que a gente pode comentar, tipo assim, eventualmente, né? Eventualmente mas, assim, a gente vai esses são falar os mais usados, esses eram os principais e acho que a gente pode ir então para o nosso debate final com algumas questões que seria interessante a gente refletir sobre. O storytelling, ele é uma arma poderosa, como a gente já falou, dá pra manipular com ele, né? Totalmente. Tem algo que a gente pode fazer pra evitar que o storytelling seja usado contra nós? Assim, isso eu não tô falando num filme, né? Eu não tô falando de um filme, eu tô falando numa série. Eu tô falando de usar storytelling pra comercial, pra fake news, essas coisas, né? E... eu acho uma pergunta bem difícil, que eu acho que não tem como. Se você não for treinado e tiver uma mente boa pra isso, você vai ser manipulado por um storytelling. A minha ideia é você tentar encontrar furos de roteiro. Assim, aprenda a encontrar furos de roteiro. Faz sentido. Só cuidado que isso pode estragar, tipo, sua análise pra filme, série, pra jogo também. Porque senão fica tipo assim, você começa a olhar realmente tinha um buraco muito grande no roteiro ali. E aí você perde o entendimento. Mas para histórias, assim, busca um furo de roteiro. Busca aquela coisa ali que parece fora do lugar. E é claro, né, quando a gente fala de fake news, pesquisar, buscar informação nunca é pouco. E falando em fake news, a gente tem que fazer um episódio sobre, eventualmente, né? Uma coisa que a gente tá devendo fazer faz um tempo, fake news sobre notícias falsas, um episódio sobre isso. Eventualmente vai acabar tendo, mas... a gente mencionou um pouquinho de storytelling no quesito política e fake news lá no início do episódio, né, mas... E é importante para as pessoas que não trabalham com mídia ou preservação cultural entender sobre storytelling. E pra mim a resposta é sim. Mano, qualquer pessoa é bom você entender um pouco de storytelling. Não porque você vai escrever o próximo livro de sucesso ou o próximo franquia de filmes. Mas porque pra você saber contar a sua própria história, né? Exato. Ou então pra saber contar aquela piada pros seus amigos. Total, aprender storytelling. Acho que cursos de storytelling deveriam ser obrigatórios em escolas. Você deveria aprender sobre storytelling e identificar elementos de storytelling e saber quando estão tentando te manipular, inclusive usando storytelling como fazem políticos e fake news, para saber identificar esses furos de roteiro que você mencionou antes. Eu acho que é algo muito importante. Eu já fiz alguns workshops de storytelling, inclusive no YouTube Space,
no YouTube Space Hill teve alguns storytellings, alguns workshops sobre storytelling. E é muito legal, tipo, que com fica marcado quando você usa um storytelling bom. Eu tô esses dias aproveitando, não é propaganda, mas se eles quiserem patrocinar a gente, lá no Amazon Prime eu tô assistindo muito o Além da Imaginação, Twilight Zone. E teve uma história que a personagem da Morena Baccarin, né, a brasileira, conta lá que é uma piada, de certa forma, que me marcou tanto que eu lembro da piada. De tão legal e tão interessante é a piada. Sim. Tipo, ela vira e fala, ela tá contando pro chefe dela lá, porque ela conta a história de uma menina que ela trabalhava na loja e chegou um senhor velhinho pedindo pra comprar meio alface. Aí ela virou pro cara e falou: não, mas a gente não pode vender meio alface, eu só vendo um alface cheio. Aí o velhinho ficou bravo, falou com ela assim: não, eu quero comprar meio alface, eu vou comprar meio alface, chama o gerente. Só uma pergunta, esse velhinho era o russomano? Não. Não era o russomano? Então tá bom. Não era o russomano. Se você tá acompanhando as eleições de São Paulo, você sabe o que eu tô falando. Mas enfim. Aí ela vai lá no chefe dela e fala assim: tem um cara chato, com um bafo, lá na frente, querendo comprar metade do alface. Eu já falei que a gente não vende. E na hora que ela terminou de falar, ela reparou que o velhinho tava na porta. Aí ela virou e falou assim: e esse senhor gentil aqui do lado vai comprar outra metade. Resolvido o problema. Aí o velhinho vai embora, feliz, comprou metade da alface. Aí o chefe vira pra ela e fala assim: nossa, você é boa de pensamento, de onde que você veio? Ela, é do Canadá. Mas eu vim pra cá porque lá no Canadá ou você vira prostituta ou você vira jogador de hockey. Aí o cara fecha a cara e olha pra ela: minha mulher é do Canadá. Ela vira: que legal, que time que ela joga? Tem o jeito que isso é contado, sabe? Mantém a atenção, sabe? É isso. É você saber contar uma coisa e saber se controlar também, né? Pra não rir, pra não ter... São esses recursos narrativos que você quebra a expectativa. Nesse caso, você quebrou 2 vezes a expectativa. Você quebrou várias expectativas ao longo da história. Exatamente. E, tipo assim, foi tão legal a história que eu marquei e eu falei: beleza, eu peguei essa história pra mim. E é muito boa, mano. E aí, com o passar do tempo, novas e diferentes formas de storytelling vêm sendo introduzidas e apresentadas. E aí a pergunta que fica é: quais são as nossas favoritas? E também vale pra vocês essas perguntas. Quais são as favoritas de vocês? Formas de storytelling. Olha, pra mim eu gosto muito de cliffhanger. Sério, tipo, realmente pelo interesse mesmo. De ver como... Eu acho que me interessa mais como a pessoa vai deixar o cliffhanger e resolver ele depois do que o cliffhanger em si ainda. Sabe? Porque muita gente fala que o cliffhanger mais poderoso é aquele que você se coloca contra a parede com pouca chance de fugir. Aquela que não tem muito o que salvar, né? Não ser um deus ex machina mesmo. Eu acho que pra mim, o que eu mais gosto de uma história são bons plot twists. Algo que você realmente não estava esperando, que vai revirar a história no fim dela. Que vai fazer valer a pena ter gasto 1h30 assistindo um filme, às vezes. E acontece algo que, tipo, uau, você não estava esperando aquilo acontecer. Que você não esperava que a história fosse resolver daquele jeito. E enfim, acho que qualquer história que tenha me marcado tinha bons plot twists. É algo que eu procuro muito em histórias. E a gente falou, né? Tem várias formas de plot twists sendo criadas com o tempo também, né? E qual que é o futuro pro storytelling, né? Eu acho, por exemplo, que a gente vai começar a ver muito mais storytelling no marketing e nas mídias sociais também, né? Assim. E sabendo utilizar de coisas, mano. Eu não sei, eu cheguei a mencionar recentemente, eu não lembro, mas, por exemplo, uma das propagandas mais legais que eu vi recentemente foi do Cracheta Furacão, pô. Aquilo ali conta uma história usando uma coisa que a gente já tá familiar e é marcante. Graças a memes, né? Uma coisa que já é familiar por causa de memes. Não, realmente, o marketing e propaganda em geral tendem a... Eles estão percebendo, não é algo novo, mas cada vez mais percebendo a importância do storytelling
nas suas histórias, porque isso realmente, quando nós explicamos lá na parte de propagandas, é algo que é marcante. Acho que o futuro do storytelling tá aí, realmente, redes sociais também, mídias sociais. Porque o que você escreve é isso que é engraçado, né? Você às vezes acha que você colocou vários tweets aleatórios ali, mas os tweets que você tá colocando, eles estão contando uma história de você. São a sua história. E é legal quando você vê um tweet seu de anos atrás, ou um post no Facebook de anos atrás, você tem vergonha às vezes do que aconteceu lá na história, né? E é a sua história. Exatamente. Acho que pra terminar, a gente podia terminar, enquanto essa moto passa e faz barulho lá fora, a gente podia terminar com a frase de alguém que não é conhecido por storytelling, mas vale a pena mencionar aqui, que é a frase: escreva, já que você mencionou até storytelling da vida, e isso aqui vai ser poético, cara. Escreva algo que vale a pena ser lido, ou faça algo sobre o qual vale a pena ser escrito. Olha só que bela frase bonitinha pra terminar o episódio de storytelling. E a frase é do Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, E acho que a gente pode terminar por aqui, então, esse episódio sobre storytelling. A gente vai para as recomendações. A minha recomendação vai ter a ver com storytelling, então continua por aqui. A minha tem a ver com produção de conteúdo também. Sugestões, seu guia nerd da semana. Tá, eu vou começar com a minha então, porque ela vai ser mais curta. Vai ser outro podcast, olha só. Estou terminando um podcast recomendando você outro, que é o Visualmente número 74 sobre storytelling. Foi com o Ivan Mizanzuki, que todo mundo da blogosfera, da podosfera deveria conhecer, que é o grande idealizador do projeto Humanos, que fala sempre sobre storytelling, alguém que eu admiro muito pelo storytelling no projeto Humanos que ele tem. Ele que é criador também do Anticast, para você que não conhece. O projeto Humanos agora está contando o caso Evandro, né, que é storytelling total, mas é um storytelling de algo que aconteceu de verdade. O que é mais interessante ainda, que é o caso do garoto que foi assassinado em um culto lá na praia aqui no Paraná, né, nos anos 90. Sério, é incrível a história, é incrível, não dá pra recomendar o suficiente. Eu não vi todos ainda, eu tô ouvindo aos poucos, é tudo no formato de áudio, e em breve vai virar série. É tão bom o storytelling do Ivan Mizanzuki que vai virar uma série. Ele vendeu a história dele para uma série. Eu tô muito ansioso pra ver essa história em formato de série também. E fica as duas recomendações então já, o Visualmente 74 do storytelling e o caso Evandro lá no Anticast, no Projeto Humanos, aliás. Projeto Humanos, o link vai estar aqui na descrição. E a sua recomendação, Renan? A minha também tem a ver com produção de conteúdo, né? Ele vai ter um pouco a ver com storytelling também, que é um canal no YouTube que, infelizmente, eu acho, pelo que eu entendi, o cara parou de fazer já há alguns anos, mas eles têm vídeos muito interessantes que chama Every Frame a Painting. Todo frame uma pintura. Ele tem vários vídeos falando de coisas interessantes da produção. Por exemplo, ele tem um vídeo que chama Vancouver Never Plays Itself, que ele vai falar como a cidade de Vancouver se torna outra cidade nos filmes. Não é porque a maioria dos filmes é gravado lá? Então, é justamente isso. Por causa de uma isenção de imposto? É por causa disso, mas como ele fala como eles sempre transformam Vancouver, na gravação de um filme, em uma outra cidade. Outra cidade, tem muitos filmes que são gravados lá. E ele tem um vídeo, por exemplo, falando do Akira Kurosawa, da composição de movimento dos filmes dele. Ele tem um vídeo do Edgar Wright, que é um dos meus diretores favoritos, explicando como fazer comédia visual. Ele tem um vídeo também que chama Como um Editor Pensa e Sente. Então tem vários vídeos aqui muito interessantes nesse canal. E se você quiser aprender um pouco mais de técnicas para contar histórias, esse canal tem várias. Vai estar o link aqui na descrição. Só deixa o link para mim aqui na pauta. Vou colocar esse. Mas então é isso. Acho que foi esse episódio sobre storytelling, sobre contar histórias. Dá para fazer mais um se a gente extrair aí mais profundamente, entrar em técnicas mais pouco conhecidas de storytelling, porque a gente falou as principais aqui das técnicas narrativas, né, mas dos recursos narrativos, mas existem vários outros. É possível que dá pra fazer um segundo episódio, é isso que eu quero dizer, e se vocês quiserem, você pede aí embaixo. Mas esse foi basicamente o episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar os recados finais de sempre aqui, né? Você pode seguir a gente no Twitter e Instagram em @IrmandadeNerd_, e eu no Instagram, Twitter e Twitch em Marlon Marins _.
Eu no Twitter como Renan Chronicles e no Instagram e na Twitch como Renan P2. Isso. E a gente volta na semana que vem, às 18 horas, com mais um episódio do Irmandade Nerd. Falou! Falou! Este podcast foi apresentado e roteirizado por Renan Peneda e apresentado e editado por Marlon Marins.